Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. Que alegria estar com vocês aqui novamente. Mas antes de iniciarmos esse nosso vídeo com esse assunto que é muito relevante, está em alta, não é eleições, viu, pessoal? Já vou adiantar que não é eleições. Então já ative o sininho de notificação e também dê um like, que eu tenho certeza que vocês irão gostar muito desse nosso bate-papo. Bom, então, o tema dessa nossa entrevista de hoje é a crise que está acontecendo na Argentina. Então, para os argentinos, é quase como uma tradição fiel e muito amarga. O país vive atualmente uma nova crise em sua economia, que, somada à dura situação política dentro da coalizão do governo desde 2019, está abalando a sociedade e aumentando as tensões. Durante semanas, a desvalorização do peso argentino frente ao dólar no mercado informal e financeiro não parou. O azul já ultrapassou 330 pesos por dólar, e o risco país, indicador calculado pela JP Morgan, que avalia as possibilidades de recuperar o investimento, atingiu no final de julho 2.935 pontos, o nível mais alto desde a tensa renegociação da dívida de títulos com credores em 2020. Em comparação com outros países do mesmo nível, né, o Uruguai apresenta aí o risco país de 135 pontos e o Chile de 169 pontos. Além disso, a pobreza na Argentina já alcançou 44,2% da população, o que atinge aproximadamente 18 milhões de pessoas. E a inflação também está nas alturas, atingindo 71% ao ano. Mas, afinal, o que está acontecendo com os nossos vizinhos? O que está desencadeando essa crise? E sobre esse assunto eu converso com o economista e grande especialista em economia internacional, o professor Leandro Fogatti. Olá, professor, seja bem-vindo mais uma vez ao Café com Economia. Olá, professora Laís. Sempre uma satisfação estar aqui no programa Café com Economia para estar contribuindo, né, para a discussão sobre assuntos pertinentes, aí no caso sobre a economia internacional e a nossa pauta da vez, os nossos vizinhos aí, os nossos irmãos. Bom, professor, então já começo fazendo a pergunta: o que está acontecendo com a Argentina? A Argentina, né, ela tem um processo praticamente o século, né, o século XXI da Argentina, ele é marcado por crises. Então, desde 2001, que foi a maior crise, né, que a Argentina vivenciou, e essa agora é uma das maiores crises que ela está também presenciando. Desde 2001, que ela teve a moratória, que teve aquela corrida aos bancos, uma grande mudança do patamar de vida dos argentinos. Desde aqui de 2001, ela convive com períodos de crise. E agora, né, ela está chegando ao acumulado de não solucionar adequadamente essas crises, né? Sempre foi vamos dizer assim, com aquela expressão, empurrando com a barriga. E claro, quando isso está agravando a situação com esses números preocupantes, como você estava comentando. Então, é uma crise que vem desde 2001, sendo vivenciada. Por exemplo, em 1999, nós tivemos crises internacionais que afetaram os países emergentes, como o Brasil, né, dada a crise do México e tudo mais. Só que o Brasil ele adotou medidas antipopulares, né, de medidas para você segurar a economia, né, segurar a inflação, e com isso acabou, né, conseguindo ter uma estabilização, né, não poderia mais utilizar o dólar, né, como um regimento para se controlar a inflação diretamente, e aí utilizou metas de inflação e tudo mais. A Argentina, ela não teve a adoção de políticas assim, dessa maneira. E com isso, continuou com aquela, né, paridade relacionada ao dólar, só que tivemos uma crise dos países emergentes e a Argentina não conseguiu sustentar. Então, ela não conseguiu sustentar essa paridade e aí teve um desequilíbrio das suas contas, né, fuga de dólar do país e
isso que acarreta economicamente para a economia. Então, é algo que vem desde 2001, podemos dizer, essa crise. E aí teve, né, por exemplo, que nem a gente teve aqui no Brasil, né, a primeira década, a década de 2000, né, 2000 a 2010, com as commodities puxando nosso crescimento, né, e aproveitando isso para alguns ganhos até sociais. A Argentina, apesar desse boom das commodities no mercado internacional como um todo, ela não conseguiu aproveitar, vamos dizer, ela acabou, depois desse momento de crise, dando uma estabilizada, mas ela não aproveitou esses momentos para fazer um ajuste. E com isso, agora, com esse agravamento da pandemia, acabou que agora a gente tem todas aquelas situações que ela não resolveu desde 2001, de uma maneira eficiente, com outros processos, crise no governo Macri, que é o governo anterior, devido à questão de renegociar com o FMI, de pagar os empréstimos referente ao FMI, recorrer a novos empréstimos, crise política no governo atual também, tudo isso, já juntando o que tinha de 2001, mais a pandemia, acarreta, né, nessa situação bastante complicada vivenciada pelo nosso país vizinho. Professor, o que eu acho que muitas pessoas não sabem é que no início do século XX, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, né? Ela chegou a ter um PIB per capita maior do que o da Alemanha, do que da França, também superou do Canadá, da Austrália, enfim, era realmente um país muito rico e que já estava aí beirando o desenvolvimento, a quantidade de pobreza, nível de pobreza era baixo, também escolaridade, o nível de escolaridade era bem avançado lá, né? E aí hoje vive essa crise. E onde então aconteceu esse erro? O que aconteceu com a Argentina? Onde que ela se perdeu, que saiu no século XX, né? Do início do século XX, para um dos países mais ricos do mundo, beirando aí o desenvolvimento econômico, para chegar nessa crise, chegando aí a ser um país realmente em colapso, como está agora. Sim, você comparar a Argentina do início do século passado com desse, parece o país totalmente diferente. A Argentina, podemos dizer que na América Latina, se algum país em algum momento foi denominado como um país desenvolvido, um país rico, foi a Argentina, né? Tanto é que sustenta até hoje o PIB per capita argentino, ele é maior que o brasileiro, tá? Faz mais de 20 anos que está em crise e mesmo assim o PIB per capita é maior que o brasileiro. Então, né, só que está caindo, né? Já foi de longe o maior da América Latina e está caindo ano após ano esses números da economia argentina. Então, realmente é algo impactante essa diferença no know-how que o país tinha no início do século passado e agora. E uma das situações que prejudica, que agrava de ter toda essa perda, é que a Argentina, ela ainda tem a população e a maneira política de conduzir ela, ainda existe muito forte a ideia de que eles ainda são um país rico. Então, eles não adotam medidas antipopulares, eles gastam demais. Todas as medidas políticas que são adotadas, não existe uma retração a medidas restritivas para algum ajuste momentâneo na economia. Então, eles sempre têm excesso de políticas relacionadas aos gastos, como porque existe uma padronização, vamos dizer assim, de condição de vida da população, como se ainda fosse um país rico ou um país que tivesse possibilidades de oferecer uma qualidade de vida, né, um gasto em sua população elevado. E então, ainda essas medidas políticas, por exemplo, de corte de gastos, de algum ajuste inflacionário momentâneo, são muito difíceis de ser aplicadas na Argentina, porque tem uma questão política muito forte, né, relacionada ainda a partidos com grande influência relacionada à ditadura, também outros relacionados ao populismo.
e, infelizmente, a questão política acaba atrapalhando que possíveis ajustes tenham sido feitos. E quando você acaba postergando ou evitando ajustes, não tem como. Um momento a conta chega e esse agravamento, né, esse acúmulo acabou trazendo toda essa perda da qualidade de vida do argentino e da riqueza do país como um todo, né? A pobreza está enorme na Argentina, dado pelo que o país já foi, e aumenta as pessoas, informações que a gente tem, quem visita a Argentina, pessoas, moradores de rua, pessoas desabrigadas, pessoas que até ficam recorrendo ao hospital para ter uma possibilidade de ter um teto para dormir à noite. Então, situações que, assim, sempre, né, tanto é que a gente tem aquele famoso orgulho argentino, porque realmente, vamos dizer assim, no início do século passado, eles realmente tinham todo o motivo para ter o rei na barriga, né? Agora, realmente é um outro país, uma outra realidade, e que ainda a sociedade ainda não entendeu que ela não é mais aquele país do início do século passado e precisa se entender como sociedade o que precisa ser feito para recuperar ou amenizar a situação atual vivenciada. A Argentina precisa passar por uma série de ajustes, né, professor, para que ela consiga sair dessa crise profunda que se encontra, porque a inflação é algo muito grave, que a gente sabe que vai corroendo. O Brasil é um grande especialista em inflação, a gente pode falar, né, com propriedade, e a gente sabe que a inflação vai corroendo o poder de compra das pessoas. Então, realmente é preciso agora fazer a lição de casa, é preciso realmente repensar um pouco nessas políticas. Acho que, de forma geral, em toda a população, né, precisa entender esse momento que a Argentina está passando, né, porque parece que ainda está sendo tudo muito amenizado, embora seja uma situação muito grave, tudo que está acontecendo lá. Como você mesmo disse, muitas pessoas que acabam indo para a Argentina estão voltando com relatos, né, de como está a situação lá. Então, realmente, eu acho que agora é hora, o momento de fazer realmente uma reviravolta econômica lá, de adoção de políticas e tudo mais. Por mais que já tenham sido feitas algumas mudanças, mas eu acredito que ainda esteja sendo muito tímida as mudanças que está acontecendo ali na Argentina, e o que não está impactando diretamente no que precisa ser impactado. Então, por mais que a taxa de juros da Argentina já esteja subindo, tenha subido bastante para tentar aí ter esse controle da inflação, precisa outras medidas para que realmente consiga reduzir essa taxa de inflação, né, professor? Sim, e assim, só para complementando até essa ideia que você está trazendo, por exemplo, a inflação está alta no mundo como um todo, né? Os resquícios pós a pandemia, mas claro, tem países que estão sofrendo mais porque a sua economia não estava ajustada, mesmo que a gente tenha essa influência internacional, mas a economia não estava ajustada e a inflação acaba prejudicando, aumentando a pobreza e tudo mais. O Brasil, né, tem um problema quanto a isso, só que, por exemplo, na Argentina, a gente tem uma inflação que está 70% nos últimos 12 meses. E a ideia é que existe prognóstico que pode chegar a 100% ao final do ano. Então, a nossa inflação, né, tá alta para os nossos padrões, mas assim, a condição da Argentina não tem comparação com a do Brasil. Até mesmo porque a gente, né, tem toda... Aqui a gente conhece muito sobre a condição, né, a inflação que vive a Venezuela, e a inflação argentina, no momento, está superior à da Venezuela. O Maduro lá conseguiu um controle lá sobre os preços lá, e a Argentina está superior à da Venezuela. E essas situações, essas dificuldades econômicas são vivenciadas, por exemplo, a Argentina ela tem vamos dizer assim, uma moeda, uma cotação da sua moeda, que é o peso com o dólar, uma oficial e outra paralela. Sendo que você, por exemplo, você está na oficial, está lá 132, 150 pesos por dólar. E o paralelo está o dobro disso, acima do dobro disso. Então, não tem condição, ninguém usa o oficial. É aquilo para inglês ver, né? Então, é uma situação sem precedentes. Em 2019,
Se você comparar o real em 2019, antes da pandemia, com agora, teve uma pequena, né, depreciação, desvalorização da nossa moeda. Se você pegar no período como um todo, só que a da Argentina é absurdo, tanto é que se a gente comparar a nossa moeda, o real com o peso, aumentou muito. Você, por exemplo, tinha uma paridade que teve uma grande depreciação do peso argentino relacionado à nossa moeda. Tanto é que muitos brasileiros estão aproveitando esse momento, se a gente pegar pelo aspecto do turismo, para ir lá visitar a Argentina, que é um país muito lindo e muitos lugares bonitos para visitar, cultura para se absorver. Verdade, professor. Professor, e já para fechar essa nossa entrevista aqui para o canal, nós sabemos que o Brasil exporta muitos produtos para a Argentina, né? Um dos principais países importadores de produtos brasileiros é a Argentina. Então, como que essa crise que está acontecendo lá na Argentina pode afetar o Brasil ou já está afetando o Brasil? Sim, Argentina, essa situação de você ter uma rivalidade devido a alguns aspectos, ou até uma rivalidade porque a orientação política do nosso governo não é a mesma do argentino, isso a gente só tem a perder, tanto o Brasil quanto a Argentina. Realmente, os países eles precisam ter esse alinhamento, porque com certeza essa crise argentina acaba nos afetando. Claro, vamos pensar, se você pensar relacionado ao turismo, está tendo essa demanda dos brasileiros relacionada à Argentina, né, de ir para a Argentina, porque nossa moeda está ganhando muita força em comparação ao peso argentino. Mas a Argentina, ela é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, e quando, né, quem acaba pesquisando mais sobre economia internacional, nas aulas e tudo mais, sabe que as nossas exportações, a manufatura acaba sendo pouco representativa das nossas exportações. O grande volume são commodities relacionados, né, a commodities, minério de ferro, soja e tudo mais. E só que a manufatura nossa exportada já é pouco comparado, né, à representatividade que tem no que a gente exporta. Só que o país que o Brasil mais exporta manufatura é para a Argentina. A Argentina, ela tem uma grande importação, né, parte dela relacionada à nossa indústria. Então, com certeza, se você acredita que o nosso desempenho industrial está aquém do que poderia ser, com o nosso maior comprador de manufatura vivenciando uma crise, com certeza isso prejudica ainda mais o setor. E a gente sabe que, dado as várias teorias de comércio internacional, que o princípio da regionalidade, de você comercializar com quem está próximo a você, é muito importante. Então, o avanço do Mercosul, com as parcerias, com os acordos com a União Europeia e tudo mais, a Argentina é a segunda maior economia aqui do nosso continente, da América do Sul, e precisamos que ele esteja vigente, né, pulsante, para que, junto ao Brasil, consiga, né, dado esses acordos existentes no comércio internacional, puxar o crescimento, né, da nossa região como um todo. Então, com certeza, isso acaba nos prejudicando, porque a ideia de que a gente tem um parceiro comercial tendo um desempenho econômico positivo, tendo uma relação ali devido ao regionalismo sendo avançado, isso acaba trazendo uns ganhos para a nossa economia também, como um todo. A gente fica menos dependente, vamos dizer, de um desempenho chinês. A gente tem um vizinho aqui que acaba tendo um desempenho econômico positivo. Então, a gente tem que esperar que os argentinos possam, de alguma maneira, se recuperar dessa crise. No ano que vem tem eleição na Argentina, então a gente sabe muito bem que a gente às vezes é empurrado com a barriga algumas situações econômicas, dado a situação política. Então,
existe prognóstico de você... existe prognóstico de que seja apenas feita uma amenização, o atual ministro da Economia. A Argentina, nos últimos 30 dias, nos últimos meses, teve 3 ministros da Economia. Então, mostra a situação lá, não tá para brincadeira. E então tem o atual ministro lá, a ideia é que ele faça alguma amenização, até que ele pode ser um dos candidatos para o ano que vem, e que realmente algo de duradouro, pensando realmente a médio e longo prazo, seja feito pelo governo que assumir após a eleição do ano que vem, algo que parece ter uma similaridade aí com o país que vivemos. É sempre assim, né? Sempre vai esperando para ver o que acontece, né? Nos próximos capítulos, né? Mas, professor, então agradeço por todos os esclarecimentos e nós esperamos e torcemos para que a Argentina consiga realmente sair dessa crise o mais rápido possível, que consiga realmente fazer uma reforma realmente econômica para que essas crises que ela vem passando, né? Porque hora ela melhora, hora ela piora. Então ela vive em crise, na verdade, né? Como você disse lá desde 2001 que a Argentina não consegue sair realmente da crise. Então a gente torce realmente para que algo seja feito de concreto para que a Argentina consiga sair da crise e também para que toda a população de certa forma não sofra com tudo isso que está acontecendo. E lógico, a Argentina saindo da crise, o nosso país também é muito beneficiado, já que a gente, né, somos vizinhos e dependemos também da Argentina. Obrigada, então, professor, por ter aceito o nosso convite, ter disponibilizado o seu tempo para falar um pouquinho aqui com a gente. Eu que agradeço, Laís, satisfação estar contribuindo com o canal e espero que tenham gostado da nossa discussão sobre o tema. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo do canal Café com Economia. Até mais!